Vocês gostam do meu óculos novo? Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um caso criminal. O caso da Laura Akerson. Akerson, eu não sei, eu vi o nome dela ser pronunciado de várias maneiras diferentes. Bom, como sempre, eu quero começar dizendo que eu não quero ofender ninguém. Eu tô muito irritada com o reflexo disso. Como sempre, eu queria começar dizendo que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos sejam mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Esse caso eu resumi bastante. Tinha muitas provas, tinha de tudo. Desde a história do casal até o que aconteceu depois. Tinha músicas que o assassino escreveu, que foram usadas como provas. Tinha fotos, tinha várias coisas, então eu tentei resumir bastante em não incluir esse tipo de coisa. Eu tentei não incluir mídia nesse vídeo. Parece assim o roteiro de uma novela. Outra coisa que eu queria dizer antes de começar a história de verdade é que se não houverem muitos vídeos essa semana, normalmente eu tento fazer 5 vídeos por semana. Se não houverem 5 vídeos no total, me desculpa, mas é que essa semana realmente, assim, eu tenho muita coisa acontecendo. Vamos começar então esse caso. Laura Jane Akerson nasceu no dia 30 de abril de 1984, nos Estados Unidos. Ela tinha 6 irmãos e a família dela era bem dividida. Por quê? Os pais dela se divorciaram quando ela era muito nova e isso afetou muito a personalidade dela. Dava pra notar isso, todo mundo notava isso. Ela era ingênua, ela era uma pessoa que não sabia lidar bem com seus sentimentos. Esse reflexo tá me irritando muito, de verdade. Ela era impulsiva, ela era impressionável e todo mundo sempre dizia pra ela tomar cuidado com isso, pra quando ela sentia assim que quer muito fazer uma coisa, que ela se sente muito afetada por uma coisa, pra ela parar e pensar no que ela tá fazendo. Realmente, assim, as pessoas notavam isso na personalidade dela. Não tô dizendo que era ruim ela ser assim, ingênua e um pouco impulsiva, às vezes, mas é que era a personalidade dela. Isso é só um fato sobre ela que muita gente acha importante quando conta essa história. E também é uma maneira da gente se conectar com ela, saber o que ela pensava e como ela se sentia no dia a dia dela. Quando ela tinha uns 24 para 25 anos, ela estava trabalhando num bar. Eu não sei se ela era bartender ou alguma outra coisa, mas ela estava trabalhando num bar. E nesse bar tocava, sabe, algumas noites por semana, um homem chamado Grant Hayes. Eles se conheceram, ela e o Grant, e eles logo começaram a namorar. Porém, desde o início desse relacionamento, por algum motivo, a Laura mantinha ele em segredo. Ela não falava pra ninguém que namorava o Grant, ela não dizia pra ninguém, tipo, nem pra família dela. Pouquíssimas pessoas sabiam que ela estava nesse relacionamento com o Grant. Alguns pouquíssimos, assim, eu não sei quantos exatamente, eu não consegui encontrar, mas há poucos meses depois deles começarem a namorar, eles se casaram. E a Laura simplesmente chegou pra família dela e disse: casei, tá aqui meu marido, casei. Eles associaram isso à personalidade dela, ao fato dela ser muito ingênua, ser muito impressionável. E o Grant, depois que a família foi conhecendo ele, eles perceberam que ele era muito manipulador. Ele era muito fácil acreditar nele, principalmente quando você já é uma pessoa que acredita facilmente nas coisas e que é convencido facilmente das coisas. Ele tinha um papo muito bom, ele sabia levar as pessoas muito bem. A Laura logo ficou grávida do primeiro filho deles, que eles também deram o nome de Grant. Então, quando eu estiver falando do filho deles, eu vou chamar de Little Grant, ok? Foi assim que eu vi escrito em vários lugares. Quando ele chegou, o Grant, pai, começou a mudar o comportamento dele. Ele já era um pouco manipulador com a Laura antes do menino nascer, porém agora ele piorou. Ele estava usando drogas com frequência e ele vivia dizendo que precisava de novas oportunidades de emprego e que ele queria subir na vida, melhorar na vida. E ele saía muito de casa, passava muito tempo fora de casa. E muita gente dizia que ele era um tipo de pessoa que não levava os outros em consideração quando ele fazia essas coisas. Quando ele dizia que tinha uma grande oportunidade ou que queria subir na vida, ele raramente levava o resto da família em consideração. E ele também ficou mais controlador quanto a ela. O que é meio
né? Ele não ligava pra ela no sentido financeiro, no sentido de carreira e de família. Porém, quando os amigos tentavam passar mais tempo com ela, quando a família tentava ficar mais perto dela, ele tentava afastá-los, ele não gostava. Chegou a um ponto que ela, às vezes, tinha que ver a família e os amigos em segredo, porque ela sabia que o Grant ia ficar bravo se soubesse que ela tava saindo com a família. Um dia, o Grant descobriu essa incrível oportunidade, que ninguém sabe exatamente o que era, ele tava fazendo várias coisas, nas Ilhas Virgens, no Caribe. Ele decidiu ir até as Ilhas Virgens, trabalhar nessa tal oportunidade de emprego maravilhosa e deixar a Laura com o filho na Carolina do Norte, onde eles moravam na época. E no começo deu certo, ele tava conseguindo dinheiro, não sei bem como, mas ele tava conseguindo dinheiro nas Ilhas Virgens, no Caribe, e eles estavam conseguindo viver dessa maneira. Até que, eventualmente, o Grant conheceu uma mulher chamada Amanda. E ele via a Amanda como um meio de conseguir dinheiro. Era só assim que ele via a Amanda no começo, porque ela era uma viúva e ela era muito rica. E ele achava que seduzindo ela, ele ia conseguir o dinheiro dela. Assim ele subiria na vida. Como eu disse, uma pessoa muito manipuladora, uma pessoa que não pensava nos outros. E ele falava da Amanda pra Laura. Ele via a Amanda abertamente, falava dela pra Laura, não se preocupando com os sentimentos da Laura. E aí, quando isso começou a acontecer, a Laura, é claro, não gostou dessa situação e queria se divorciar dele. Porém, ela ficou grávida do segundo filho. E com essa segunda gravidez, ela tomou a decisão de ficar com ele. Uma coisa que ela levava muito a sério, já que os pais dela haviam se divorciado quando ela era nova e tudo mais, ela achava muito importante a união da família. Então, quando ela viu isso acontecendo e aí ela ficou grávida do segundo filho, ela não queria que os filhos dela tivessem a mesma infância que ela teve. Então, ela grávida se mudou para as Ilhas Virgens para ficar com o Grant por lá, o que não mudou nada a situação com a Amanda, ainda estava acontecendo essa situação. E aí nasceu o segundo filho deles, o Gentle. E o Gentle nasceu com problemas de saúde muito sérios. E esses problemas não podiam ser tratados nas Ilhas Virgens. Ele tinha que morar. Acho que ele tinha que morar perto dos médicos adequados. Tinha todo um tratamento que ele precisava ter. Então eles tiveram que se mudar de volta pra Carolina do Norte. E mesmo eles tendo voltado pra Carolina do Norte, o Grant continuou saindo com a Amanda. E quando a Amanda se mudou para Nova York, um tempinho depois, ele foi atrás dela. Ele foi para Nova York atrás da mulher. E mais uma vez, a Laura tomou a decisão de se divorciar dele. E dessa vez, ela falou, é sério, eu vou me divorciar dele. Mais ou menos em junho de 2011, o Grant levou o Little Grant, o filho dele, o primeiro filho, para uma sessão de fotos em Nova York. Diz que ia dar muito dinheiro, porque ele era muito bonito, muito fotogênico, menino, e levou ele para uma sessão de fotos em Nova York. Disse que ia voltar uns dias depois. Porém, uma semana depois ele ainda não tinha trazido o menino de volta. Então a Laura ligou para ele, perguntou o que tá acontecendo, cadê meu filho? Cadê o menino? Tinha um menino aqui, agora não tem mais. O Grant tinha se casado com a Amanda. Ele casou com a Amanda. Naquela semana, assim, ele, tipo, acabou de casar com a Amanda. Como? Né? Laura ficou assim, como? Como ele casou com uma mulher se ele já era casado comigo? Então, o Grant contou pra ela que ele não era casado com ela. Ele nunca tinha assinado os documentos do casamento dos dois. Os dois nunca tinham sido casados. Ela podia ter se livrado dessa situação muito tempo atrás. Se ela tivesse ido até a gaveta de documentos, pego o documento do casamento e visto, ele não assinou, então eu posso ir embora, tchau. Sabe? Não. Ele não tinha assinado, ele não... Junto com essa grande, né? Junto com esse grande tapa na cara, a Laura também descobriu que a Amanda e o Grant estavam tentando ter a guarda total dos meninos. Eles queriam ficar com os dois filhos pra eles. E eles estavam usando o argumento de que a Laura... Eles estavam usando o argumento de que a Laura era mentalmente estável. E como a Amanda já tinha uma filha mais velha, que acho que ela já era quase adulta, essa filha da Amanda, eles julgavam que a Amanda era uma boa mãe e tinha como cuidar desses dois meninos. No fim, eles meio que conseguiram a guarda dos dois meninos.
Mas é claro que a Laura não desistiu, né? Ela teve que entregar os filhos pra ele, mas ela continuou lutando pra conseguir os filhos de volta. Ela começou a trabalhar, pesquisar e agrupar novas provas contra o Grant, por causa desse comportamento dele, né? Ela tinha testemunhos do comportamento dele, como ele estava ausente na vida dos meninos. Depois de meses de processo, foi decidido que o Grant e a Amanda deviam morar perto da Laura, na Carolina do Norte, e a guarda seria... Os dois iam ter a guarda dos meninos. Os meninos iam ficar 3 dias com a Laura e 3 dias com o Grant. Essa foi a decisão do juiz. E aí, um tempinho depois, a Laura sumiu. Pra gente ter uma ideia aqui do que tá acontecendo certinho, tá bom? A Laura tinha a própria casa na Carolina do Norte. O Grant tinha também o próprio apartamento onde ele morava. E eles ainda tinham um apartamento que eles dividiam, que era onde eles deixavam várias coisas dos meninos, várias coisas das crianças. Era onde antes eles moravam juntos, antes de todo esse rolo acontecer. Então, a gente tem aí esses 3 lugares, tá? Só pra vocês terem uma ideia, quando eu disser, o apartamento do Grant, o apartamento dos dois, a casa da Laura, eu preciso que vocês entendam que existem essas 3 localizações. E também tem outros lugares que eu vou mencionar aqui, e eu não quero que ninguém se confunda com isso, tá? No dia 13 de julho, era uma quarta-feira, em 2011, o Grant a convidou pra ver os meninos. E ela já achou isso estranho, porque ele raramente convidava ela pra ver os meninos, assim, no meio do dia. Mas ela queria ir, né? Ela é a mãe deles, ela amava os meninos, assim. O máximo de tempo que ela pudesse passar com eles, ela ia. Ela avisou uma amiga onde ia, né? Pra alguém saber onde ela ia, porque ela já tava preocupada com o Grant e com certas ameaças. Desculpa se a minha voz ficou anasalada de repente. É porque a alergia bateu. Pra ter certeza de que alguém sabia onde ela ia, porque ela já se sentia um pouco ameaçada pelo Grant. E aí, alguns dias depois, ela ainda não tinha voltado, ela ainda não tinha dado notícias a ninguém, então é claro que essa amiga chamou a polícia, e a polícia, claro, colocou o Grant como primeiro suspeito. Se ela já vivia dizendo que tinha medo dele, que ela se sentia ameaçada por ele, com certeza tinha alguma coisa aí. Ele foi interrogado e disse que ela foi ver os meninos naquele dia e que ela foi embora por volta das 10 da noite. Ela devia ter ido buscá-los novamente na sexta-feira, mas não apareceu. Essa foi a história dele. E haviam provas de que ele foi até o local de encontro dos dois e ligou pra ela naquela sexta-feira. Depois de alguns dias, o Grant e a Amanda foram pro Texas. Eles não podiam ir pro Texas, eles não podiam ter saído do estado, ele era um suspeito, mas eles saíram pro Texas. Então a polícia teve que sair da Carolina do Norte e ir procurar por ele no Texas. Enquanto eles tentavam localizar o Grant e a Amanda, a polícia foi checar o apartamento do casal, o apartamento que o Grant dividia com a Laura, tá? Onde eles deixavam várias coisas dos meninos, onde eles moravam antes de tudo acontecer. O lugar, primeiramente, tinha cheiro de água sanitária, parecia que tinha sido todo lavado com... Que boa! Parecia que tinha sido todo limpado com água sanitária. Os móveis haviam sido movidos, várias coisas pareciam ter sido tiradas do lugar ou até jogadas fora. O banheiro estava vazio e limpinho, não tinha uma manchinha, não tinha nada. O banheiro estava limpinho, a banheira estava limpinha. Parecia que ninguém morava, ninguém nunca tinha usado aquele banheiro. A cama do casal estava manchada e suja de sangue, e no balcão da cozinha havia uma carta escrita com 2 letras diferentes, a letra de 2 pessoas diferentes, dizendo que a Laura daria a guarda dos filhos por $25.000. O que ela não faria. Jamais. Né? A polícia então descobriu que a Amanda e o Grant tiveram uma filha juntos. Tipo, nos últimos meses, nasceu uma filha. E que eles foram pro Texas conhecer a família da Amanda. Que o Grant ainda não conhecia a família da Amanda. Os meninos ainda não conheciam a família da Amanda. Então eles foram todos pro Texas conhecer a família da Amanda. Quando eles chegaram lá, o Grant e a Amanda já tinham ido embora, eles já não estavam mais no Texas. Mesmo assim, eles entrevistaram a irmã dela, que deu informações muito boas, cruciais, assim. Ela foi a testemunha perfeita. Ela disse que o casal estava muito estranho, primeiramente. Estava estranho. O negócio estava esquisito. Que eles trouxeram bagagens demais, bagagens grandes, bagagens estranhas, e que eles pareciam procurar por lagos
ou espaços de mata fechada para passear. Não só isso, como eles fizeram muitas perguntas sobre animais selvagens e crocodilos. E eles perguntavam se os crocodilos podiam comer uma pessoa inteira e esse tipo de coisa. Ela também apontou o lago onde o casal foi passear de barco durante um dia. Eles foram durante o dia, passaram horas lá e não sabe o que eles fizeram lá. Então a polícia resolveu começar uma busca, né? Porque eles não sabiam onde a Laura estava. Baseado no que tinha sido encontrado no apartamento do casal, provavelmente eles já julgavam que eles haviam matado a Laura. Então eles procuravam por um corpo num outro estado, do outro lado do país, um corpo. Eles começaram uma busca nesse lago. Eu acho que o nome era Oyster Creek. Eu não anotei, mas acho que era Oyster Creek. Dentro de enormes arbustos de lírios. Essa poético. Olha que poético. Dentro de enormes arbustos de lírios, eles encontraram partes de um corpo que foi desmembrado e foi tudo mandado para análise. Alguns dias depois, o Grant e a Amanda foram, é claro, presos na Carolina do Norte. A polícia só precisava encontrá-los. Quando encontraram os dois, eles foram presos. O DNA dos três foi encontrado no apartamento do casal, no carro do Grant e num barco. Um barco no Texas. Encontraram o DNA dos três. Também foram encontradas provas de que o Grant saiu de casa no meio da noite para comprar serras, luvas, sacos plásticos e isopor. Isopor grande para colocar gelo. Depois dos dois serem interrogados, várias vezes eles mudaram as histórias, várias vezes eles disseram botar a culpa um no outro e de repente não era mais culpa de nenhum dos dois e, enfim, a história foi mudada várias vezes, mas a mais provável a sequência de fatos mais provável é de que o Grant chamou a Laura lá naquele dia e pediu que a Amanda saísse com os dois meninos enquanto ele fazia o que ele já planejava fazer, que era matá-la. Ele a atacou e matou, e até hoje ele fala que foi um acidente, sabe? Até hoje ele fala que foi um acidente. E ela fala que ela chegou em casa e viu, ah, meu Deus, nossa, um acidente. Ah, meu Deus, nossa, eu machuquei ela sem querer. Vamos levar ela pro Texas pra ela ser comida por crocodilos. A Amanda deixou os meninos com a filha dela, que ficou de babá durante aquele dia, e ela e o Grant levaram o corpo da Laura pro apartamento, onde eles a desmembraram na banheira. Por isso, o banheiro tava tão limpo. E a casa tava com cheiro de água sanitária. Depois de desmembrarem ela, eles colocaram ela em sacos, em diferentes... em isopor, em malas, em diferentes lugares. E limparam o apartamento todo. Eles venderam algumas peças de mobília do apartamento também. Aí foram pro Texas com o corpo e com os meninos. Olha o trauma. Olha o... Será que alguém contou isso pra esses meninos? Imagina você cresce e você descobre uma coisa dessas. E lá no Texas, eles se livraram do corpo da Laura. Os dois foram considerados culpados, porém a Amanda foi colocada só como cúmplice por causa do histórico de abuso e manipulação do Grant. Então ela foi colocada só como cúmplice porque existe sim uma grande probabilidade de que ele a manipulou pra até, sim, pra querer matar a Laura em algum momento. Se ela em algum momento teve esse desejo de matar a Laura, pode ter sido por manipulação do Grant. Ele era uma pessoa muito manipuladora e ele não via as emoções das outras pessoas. O Grant foi sentenciado à prisão perpétua e a Amanda foi sentenciada a 16 anos de prisão. E os dois se divorciaram na cadeia. Fim. Eu senti que precisava contar toda a história do que aconteceu antes, pra vocês terem uma ideia, assim, de como isso aconteceu. Mas intenso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, maquiagem, se inscreve no meu canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por ouvir a história da Laura, e eu vejo vocês amanhã? E eu vejo vocês amanhã pro próximo. Tchau!